Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é Tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Campo Campinas e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo. Bora aprender pra crescer, criançada, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de quem? Deus. É isso mesmo. Pois bem. Olha só, nós estamos estudando o livro de quem mesmo, hein? Vou te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, Pois é, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo de hoje, nós temos 26 versículos. Porém, hoje nós vamos meditar do 1 até o 19. Por quê? Do 20 até o 25 tem uma historinha aqui maravilhosa que eu vou estar contando ela amanhã para você, que vai contar sobre a morte de alguém, que eu não vou te contar quem, para você ficar no suspense. É isso mesmo, porque eu sou muito enigmática. Nada disso, amiguinho. É porque essa historinha de hoje, ela tem um bom assunto e ele é maravilhoso. Por isso, nós vamos ficar só do 1 até o 19. Vamos lá. Quero deixar para nós a meditação Tiago 5,16, que está registrado o quê? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você sabia que uma oração, amiguinho, feita com fé, confiança, ela abala as estruturas do inferno, ela abala até os alicerces de uma cadeia? Pois é. E hoje nós vamos falar sobre a prisão de Pedro, porque naquela época, amiguinho, aquele rei estava super ultra power de perigoso. Pensa num reizinho que estava malzinho naqueles dias. Era o rei Herodes. Pois é, olha só. Vamos à historinha. Lá em Antioquia, amiguinho, havia muitos gentios que criam em Jesus. Por isso, eles fundaram uma igreja naquela cidade. Então, Paulo e Barnabé, eles ficam ali na cidade durante um ano inteirinho, amiguinho. Pois é, 12 meses, 365 dias, ministrando a palavra de Deus. Eles foram, então, os primeiros crentes a serem chamados ali, como eu já falei ontem, de cristãos. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Então, eles são chamados pela primeira vez de cristão lá em Antioquia. E muitos crentes, amiguinho, eles estavam sofrendo grande perseguição, como nós já falamos também ontem um pouco sobre isso. E o rei Herodes, ele então manda prender ali Pedro, por ele estar ali ministrando aquela palavra que aos olhos dele parecia mais uma seita, mas que, na verdade, quem estava ali totalmente errado era quem? O rei Herodes, e não Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E a intenção do rei, amiguinho, era justamente entregar Pedro aos judeus para ser executado, depois da Páscoa. Olha que homem mauzinho, Pois é, durante o tempo em que ele esteve lá na prisão, a igreja, amiguinho, ela clamava a Deus em oração, intercedendo ali fervorosamente, constantemente e abundantemente pela vida de Pedro. Por isso que é tão importante, amiguinho, por alguém. E não se esqueça de orar por mim, tá, amigucho? Eu preciso muito da sua oração. E olha só, amiguinho, uma noite antes do dia marcado, para aquela execução, Pedro, ele estava dormindo, preso ali por 2 correntes ali entre aqueles 2 soldados. E havia ali, amiguinho, outros apóstolos também de guarda ali na frente daquele portão daquela cadeia. E de repente brilha uma luz ali naquela cela muito forte. Sabe quem era, amiguinho? Quem era? Um anjo do Senhor que se coloca ao lado de Pedro e toca do seu lado, acordando Pedro, e ele diz: depressa, levante-se. E as correntes, amiguinho, elas simplesmente caíram no chão. Pois é. E o anjo diz para ele: vista-se e ponha os sapatos. E Pedro, amiguinho, que não era bobo nem nada, obedeceu mais do que rapidamente. E o anjo mais uma vez lhe fala: agora, vista o seu casaco e me siga. Então, amiguinho, Pedro, ele deixou a cela e seguiu aquele anjo.
Mas ele imaginava que estava sonhando ou tendo ali uma visão. E ele não estava acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Então, ele juntamente com os anjos, com o anjo, ele passa pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda, e chegaram até o portão de ferro da rua. E esse, abriu-se para eles. Então, amiguinho, passaram e foram caminhos juntos ali a um portão. E o anjo, então, o deixa ali. E Pedro, finalmente, então, deu um estalo na sua cabeçola e ele percebeu o que tinha realmente acontecido e disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que os judeus queriam fazer com a minha vida. Depois de pensar um pouco, amiguinho, ele foi mais do que depressa para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos irmãos estavam ali reunidos, orando ali para Deus guardar a vida de Pedro. Quando, de repente, amiguinho, alguém ouve ali, ele batendo na porta. Toc, 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 toc. E aí, a criada da casa, chamada Rod, ela foi lá atender. E quando ela ouviu que era Pedro, amiguinho, ela ficou tão atônita que ela não abriu a porta, mas ela foi correndo falar para o pessoal. E ela disse: gente, adivinha quem está lá fora? Aí aqueles irmãos que estavam orando: quem, minha irmã? Quem que está lá fora? Pedro. E aí aqueles irmãos dizem: por que você não deixou ele entrar? Mas ela ficou tão emocionada, tão impactada, que ela não conseguiu abrir a porta. Então eles vão lá, abrem aquela porta, E aí eles conversam, E Pedro fala como o Senhor enviou o seu anjo e abençoou ali a vida dele, tirando ele daquela prisão. Então, depois que Pedro contou tudo isso e alegrou o coração daqueles cristãos, ele foi embora de fininho para que ninguém soubesse para onde ele estava indo, para que o rei Herodes, não descobrisse e fosse atrás dele. E o rei Herodes, amiguinho, quando amanhece o dia, ele fica furioso, soltando fogo pelas ventas como um dragão furioso. Pois é, ninguém conseguia encontrar Pedro, por isso Herodes mandou matar todos os soldados responsáveis ali, pelaquela guarda de Pedro. Olha, feia, aquele rei Herodes não fez, não é, amiguinho? A gente não pode, fazer mal a um servo, e a ninguém. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. E na historinha de hoje, amiguinho, o que nós podemos aprender é que a oração, ela tem muito efeito na vida daquele que confia, na vida daquele que descansa em Deus. E a oração, ela precisa ser um hábito diário, amiguinho, de cada um de nós. Se nós estivermos ajoelhados, clamando ao Senhor, Deus sempre vai enviar o melhor para as nossas vidas. Amém? E essa é a historinha de hoje para você. Vamos orar? Papai do céu, me ensina a orar com fé. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau. E não se esqueça, amanhã nós vamos terminar o capítulo 12. Ok? Beijo, beijo.